Bom, quem nos acompanha pela internet também, você é muito bem-vindo. E nós estamos falando, nesse tempo, a respeito de cura. Vou pedir para que vocês curvem suas cabeças para que a gente possa estar orando por um momento. Amém? Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós separamos para ouvir a sua palavra, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque a sua palavra veio com um propósito, Pai, e o propósito pelo qual ela foi enviada vai se cumprir. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, pela vida de todos que estão nos acompanhando pela internet, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai, frutificando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia no livro de Lucas, amém? Nós vamos dar umas passeadas pelo livro de Lucas. Lucas, capítulo 13. Só um instante. Lucas 13 e o versículo 10. Versículo 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O que eu entendi quando eu fui convidada para falar a respeito de cura? O Senhor me levou a algumas passagens e o que eu consegui extrair desses textos, que foi o que o Senhor falou no meu coração. Primeiro, a respeito dessa mulher encurvada, 18 anos padecendo de uma enfermidade. É muito tempo. E às vezes nós ouvimos essa palavra, sabemos a respeito de cura divina, temos em Deus potencial de livrar alguém de algum tipo de sofrimento e não o fazemos. E o tempo está passando para aquela pessoa. Vamos continuar aqui. O resultado a respeito do encontro de Jesus com essa mulher foi curada imediatamente. Jesus, quando ele viu essa mulher, ele se moveu de compaixão. Ele se compadeceu da situação dela. E a gente vai agora para o próximo encontro de Jesus com outras pessoas que necessitavam daquilo que ele tinha para dar, que era cura, vida em abundância. Porque ela tinha, de certa forma, vamos colocar assim, uma vida. Ela podia fazer algumas coisas. Eu entendi que ela caminhava, que ela fazia algumas coisas, mas ela estava presa. Ela tinha uma limitação. Ela estava encurvada. Então, às vezes ela precisava se mover de alguma maneira e não conseguia por conta desse mal que a estava assolando há 18 anos. Agora a gente vai continuar no livro de Lucas, só que agora no capítulo 17. E a gente vai estar lendo a respeito do encontro de Jesus com outras pessoas que necessitavam de cura. 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. 14 agora. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Jesus estava passando por uma cidade e ocorreu um encontro dele com pessoas que, como eu disse anteriormente, necessitavam daquilo que ele tinha, daquilo que ele podia, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele fazia. Houve o encontro de Jesus com esses 10 leprosos. E o que ele diz no 14 ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles, na condição de leprosos, sabiam que não podia fazer isso. Mas o que fez a diferença? Quem liberou essa palavra? Ide e apresentai-vos aos sacerdotes.
Eles creram naquilo que Jesus disse. Eles entenderam, esse homem tem poder, ele tem autoridade. Se ele deu essa palavra, algo vai acontecer. Eles agarraram essa palavra. Eu vou lá baseado em quê? Baseado no que Jesus falou. Eles conheciam a fama de Jesus. Porque senão, qual seria o motivo de eles terem suplicado? Jesus, ajuda-nos. Aconteceu o quê? Eles agarraram a palavra, como eu disse anteriormente, e nós temos sido ensinados a esse respeito aqui, a ficar com o que a palavra de Deus nos diz. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Eles tiveram uma ação correspondente com aquela palavra que foi liberada. Jesus, ele estava passando por aquele local. E ele poderia ter feito um outro caminho. Mas não, ele resolveu passar por aquele local e os leprosos foram beneficiados com isso. Eu não vou entrar muito nessa parte do texto, mas assim, a Bíblia diz que um só voltou para agradecer. Só que quando nós lemos, nós vemos o quê? Os 10 foram alcançados. O versículo 14, como eu disse a vocês, o Senhor colocou no meu coração isso assim. Jesus, ele liberou uma palavra. Eles fizeram uso dessa palavra, creram nessa palavra e obtiveram o quê? Benefícios. O que nós temos sido ensinados aqui esse tempo todo? A palavra. E quando nós a ouvimos, quando nós a tomamos como verdade para as nossas vidas, porque ela é, não tem como não obter benefícios. As pessoas, elas veem isso na minha e na sua vida, benefícios de Deus, favor de Deus, que elas nos vejam como um canal também do próprio Deus para alcançá-las dentro das suas necessidades, assim como foi Jesus para com esses leprosos. Agora a gente vai continuar também em Lucas 8, capítulo 8. Estamos falando sobre cura, é noite de cura, amém? Lucas 8, versículo 43. Aqui é um texto bem conhecido e graças a Deus por isso, porque o Senhor, ele... nos seus evangelhos tem muito a respeito de cura. Ele não deixou nada escondido para a gente. A vontade dele está bem expressa, está bem manifestada aqui. Cura divina é a nossa porção. 43 diz assim: certa mulher que havia 12 anos. Outra cura também de bastante tempo. Às vezes a gente fica uns 3 dias, uma semana, e dá uma dor no corpo, e uma moleza, e assim, situações se levantam para cair no nome de Jesus. Mas você imagina uma situação perdurar por 12, por 18 anos. É muito tempo. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar. E, além de ela sofrer com isso, já é muito ruim estar enfermo. O que essa enfermidade trouxe para ela? Além de lhe roubar a saúde, lhe roubou também recursos. E a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. O que são esses haveres? Dinheiro, benefícios, ou seja, há uns cultos atrás... um irmão ministrou aqui, ele falou a respeito disso, subterfúgios. Vamos dizer assim que por 12 anos ela utilizou de subterfúgios para obter a cura desse mal. Vai lá no médico tal, olha, toma isso aqui, compra isso aqui, faz assim. Ela usou o que tinha em mãos. E conosco também é assim, quando se fala a respeito da nossa saúde. Olha, o médico mandou você tomar de 12 em 12 horas por 7 dias. Eu creio que todo mundo toma certinho, pelo menos eu faço a minha parte. E o que aconteceu? Às vezes acontece também conosco. Vamos colocar assim, ele deu o antibiótico A. E aí você tomou pelos
7 dias de 12 em 12 horas. E esse antibiótico A não foi lá muito eficiente. Aí você volta no médico e aí, melhorou? Ah, eu ainda estou assim, estou meio lá, meio cá. Não, você vai tomar um antibiótico B agora, só que agora você vai tomar 3 vezes ao dia, 10 dias. E assim vamos poder dizer, que foi com essa mulher. Ela foi se adequando a tudo que foi dito para que ela se livrasse desse mal. A gente vai ler o 44 agora aqui. Veio por trás dele, a mulher, ela veio por trás de Jesus, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos se negaram, Pedro, com os seus companheiros, disse, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, o que ela fez? Ela se aproximou, trêmula, se prostrou diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse, Jesus disse à mulher, filha, a tua fé te salvou. E eu extraí algumas coisas para a gente estar aprendendo também a respeito dessa passagem. Como eu já disse, 12 anos é um longo tempo sofrendo. Ela perdeu o seu dinheiro, os seus bens, os seus haveres, buscando algo que ela encontrou em Jesus. Essa mulher, após, eu imagino, ter sofrido de várias formas, ela tomou uma decisão. Eu vou lá, eu vou tocar. Eu não preciso falar para ninguém, mas a minha postura, a minha atitude vai extrair algo de Jesus. Ela ouviu falar da fama dele. E o que nós fazemos aqui, quinta-feira à noite? Quem ministra, quem está sentado, quem vem à igreja? Nós ouvimos falar a respeito de cura. E, com isso, nós recebemos o quê? Ferramentas para alcançar pessoas que estão lá fora precisando disso. Ferramentas para usufruir disso na minha e na sua vida. Porque situações batem à nossa porta, mas as situações que batem à nossa porta, elas se levantam para cair, porque elas não são párias para o poder da palavra de Deus. Amém? Essa mulher, eu imagino ela em casa. Eu vou lá, eu vou tocar. Se eu tão somente tocar, não, eu vou tentar fazer assim, eu vou chegar desse jeito. Ela elaborou um plano, ela tinha um objetivo. E ela não sossegou até que o objetivo dela foi cumprido. A gente leu aqui, ela nem queria contar para alguém. Ela obteve o que ela necessitava e ela queria ir embora. Mas não, Jesus sentiu que dele saiu virtude. E com isso, o nome do Senhor foi glorificado. Ela obteve sucesso, ela foi curada. Quando o médico ele nos fala para fazer algo, a gente faz a nossa parte, como eu disse. Só que agora eu tenho uma pergunta, primeiro para mim, essa pergunta veio para mim. E agora eu vou transmitir ela para vocês, amém? Quando o médico ele nos fala para fazermos algo, nós fazemos. Mas e quando Deus fala? Não precisa responder isso. A nossa prática de vida ela vai mostrar isso. Algumas situações se levantam nas nossas vidas. E o que é que nós temos feito a esse respeito? O que é que nós temos feito com a palavra que nos tem sido ensinada aqui? É só uma reflexão. E tem uns pontos também que eu tirei dessas passagens que me chamaram a atenção e a gente vai estar vendo agora sobre cada um deles. A cura, esses casos de cura que eu acabei de ler para vocês. Mulher encurvada, os leprosos e a mulher que estava sofrendo com hemorragia. Essas curas, elas eram humanamente impossíveis. Todo mundo há de concordar comigo. E o que essas passagens de cura, que são humanamente impossíveis, vêm nos mostrar? O que eu entendi primeiro? Deus não mudou de ideia a respeito de curar. Ele continua operando. Amém. Glória a Deus. Ele continua operando e ele não vai parar. O segundo ponto, nós vemos basicamente nesse último texto, no caso da mulher.
Os recursos naturais, eles podem falhar ou não ser o suficiente. E às vezes para a gente também. Você tem que pagar um convênio assim. Você precisa de X sessões de fisioterapia no X valor. E às vezes o recurso natural para isso ainda não está tão adequado. Só que assim, o que eu entendo? O que a palavra de Deus nos ensina nesse momento? Os recursos naturais, eles podem falhar ou não ser o suficiente. Mas os celestiais, eles nunca falham. E eles estão disponíveis para nós. Agora, uma outra coisa também que eu me questiono um pouco. A forma como vai acontecer, como vai se manifestar. O Senhor tem me ensinado que isso não cabe a nós. Isso cabe a Ele. O tema, a palavra que o Senhor me deu foi exatamente essa. Impossibilidade humana, possibilidade divina. É isso que nós acabamos de ver, é isso que nós acabamos de ler. E algumas impossibilidades humanas têm se deparado no meu caminho. Só que eu tenho duas vertentes a seguir. Impossibilidade humana. Eu vou ficar com ela, eu vou ficar olhando para ela e eu vou pensar, eu não vou avançar por causa dessa impossibilidade humana, ou eu vou confiar na possibilidade divina. E o Senhor tem me ensinado a confiar na possibilidade divina. E muitas coisas que já foram ditas para mim e para Mateus a respeito de algo que nós cremos, cada vez que nós vamos a um médico, eles têm mudado o diagnóstico. Os diagnósticos têm melhorado. A nossa parte nunca vai ser em pensar como vai ser feito, qual é o plano, qual é o próximo passo. A nossa parte sempre vai ser crer, confiar, confessar, não desanimar, perseverar. E eu quero finalizar com essa frase. Quando eu li, ela não é minha, é de uma ministra maravilhosa, e eu tenho levado essa frase para a minha vida. E eu vou compartilhar com os irmãos, porque fez muita diferença para mim, tem feito a diferença, não somente a respeito de cura, mas a respeito de qualquer coisa que você esteja crendo e esperando no Senhor. Nós sabemos, vemos e provamos que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse que vai fazer. E essa frase, ela diz assim: eu não sei o que disseram ao seu e ao meu respeito, mas Deus disse coisas maravilhosas. Fique com a palavra de Deus. Coisas maravilhosas a respeito do nosso futuro, a respeito dos nossos sonhos, a respeito de curas e milagres estão aqui para nós. Então, nessa noite, nesse momento e nesse tempo da minha vida e para todo sempre, eu recebi a minha porção, que é o quê? É ficar com a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade e eu declaro essa palavra frutificando na minha própria vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus.